Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Evangelho no Lar, promovido pelo Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre uma alegria renovada estarmos aqui para o nosso encontro, o encontro da família com Jesus. Essa oportunidade grandiosa de pararmos o corre-corre do dia a dia para realizarmos o Evangelho no Lar. Uma oportunidade abençoada, porque é o momento em que nos dispomos a encontrar com Jesus, deixar que Jesus entre em nossa casa e, sobretudo, que Ele fique, que sente conosco, que esteja conosco, nos acompanhando a cada minuto da nossa existência. Então, essa é a oportunidade de estudo, de prece, de estreitarmos os nossos laços com a espiritualidade. Então, nós solicitamos, inscreva-se em nosso canal, participe, comente, compartilhe, venha integrar essa proposta de expandirmos os ensinamentos de Jesus, de levarmos os seus ensinamentos às famílias de um modo geral. Então, meus amigos, não esqueçamos o recipiente com a água que será fluidificada durante a nossa reunião de estudo pelos guias espirituais. Essa água, ela deve ser ingerida ao término da nossa reunião, com fé, com muito respeito, para que ela tenha os efeitos necessários em nosso ser, em nosso organismo. É, sem dúvida, uma ação terapêutica, conforme nós já fomos orientados, pela espiritualidade com relação à água fluidificada. Então, vamos fazer a nossa leitura preparatória do livro Pão Nosso, que é uma psicografia de Chico Xavier, e esse livro foi ditado pelo Espírito Emmanuel. A mensagem hoje é a 172, que despertas, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando ele passasse, cobrisse alguns deles. Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículo 15. O conquistador de glórias sanguinolentas espalha terror e ruínas por onde passa. O político astucioso semeia a desconfiança e a dúvida. O juiz parcial acorda o medo destrutivo. O revoltado espalha nuvens de veneno sutil. O maledicente injeta disposições malignas nos ouvintes, provocando o verbo desvairado. O caluniador estende fios de treva na senda que trilha. O preguiçoso adormece as energias daqueles que encontra e inoculando-lhes fluidos entorpecentes. O mentiroso deixa perturbação e insegurança ao redor dos próprios passos. O galhofeiro, com a simples presença, inspira e encoraja histórias hilariantes. Todos nós, por meio dos pensamentos, das palavras e dos atos, criamos a atmosfera particular que nos identifica aos olhos alheios. A sombra de Simão Pedro, que aceitara o Cristo e a ele se consagrara, era disputada pelos sofredores e doentes que encontravam nela esperança e alívio, reconforto e alegria. Examina os assuntos e as atitudes que a tua presença desperta nos outros. Com atenção, descobrirás a qualidade de tua sombra e se te encontras interessado em aquisição de valores iluminativos com Jesus,
será fácil descobrires as próprias deficiências e corrigi-las. Ou seja, todos nós temos como ofertar algo positivo ao nosso próximo. É só se analisar para ver como tem sido as nossas palavras, os nossos sentimentos, pensamentos e ações. Vamos então, meus amigos, fazer a nossa prece inicial, elevando nossos corações, a nossa mente ao Altíssimo, nos conectando com as esferas do bem do universo, para que assim possamos dar início ao nosso estudo. Vamos estar envolvidos em uma vibração positiva, vibração de amor, vibração do bem. Jesus, Mestre e Senhor de nossas vidas, pedimos vossa bênção e proteção neste momento em que iremos realizar o estudo do vosso Evangelho. Que o estudo de hoje possa tocar nossos corações e nos auxiliar em nossa transformação moral. Fica conosco, Jesus, agora e sempre, que assim seja. Bem, meus amigos, para realizar o nosso Evangelho, nós temos escolhido orientações dos nossos irmãos espirituais. Estamos adotando o Livro da Esperança, que é do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, porque nele Emmanuel aponta passagens do Evangelho para que nós possamos fazer as nossas reflexões, para que possamos ter sua orientação, porque ele indica, ele faz a referência e faz o seu comentário. Então, hoje, nós vamos ter o capítulo em que ele titulou No Reino em Construção. E ele se refere, esse reino em construção, ele se refere à passagem evangélica que todos nós já conhecemos, que é com relação às palavras de Jesus, Quando Jesus diz. Inclusive, Emmanuel iniciou essa reflexão no Evangelho anterior e agora ele prossegue. Quando ele diz: que vosso coração não se turbe, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar, e depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e retornarei e retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. O registro é de João, no capítulo 14, versículo 1, 2 e 3. Então, meus amigos, nós temos aqui essa passagem do Evangelho em que Jesus diz que a casa do Pai tem muitas moradas, E a gente viu, através das colocações dos espíritos da codificação, que a casa do Pai é todo o universo onde circulam vamos assim dizer, os planetas, onde circulam exatamente uma gama de planetas. Para se ter uma ideia, só a nossa Via Láctea tem mais de 100 bilhões de planetas.
É lógico que não é só a terra que está habitada, que Deus não ia criar, ter uma criação tão maravilhosa, grandiosa, esplêndida, para ficar na ociosidade. É lógico que a vida nesses orbes não é igual aqui da Terra. É diferente porque cada um serve de lugar de habitação para que os espíritos encarnem, de acordo com seu nível de evolução. Então não adianta buscar uma vida semelhante à da Terra, porque tudo isso é diferente. Todos esses planetas têm uma característica própria, uma formação própria. E que um dia, logicamente, quando tivermos condições de amadurecimento, de evolução, iremos compreender e até conhecer esses outros lugares. Na codificação, os espíritos, inclusive, Santo Agostinho nos diz exatamente isso, que os planetas, os mundos, como eles chamam, são diferentes, as condições são diferentes umas das outras, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam absolutas, soberanas, sendo quase nula a vida moral. À medida que a vida moral vai se desenvolvendo, vai evoluindo, diminui a influência da matéria, né? Então, nos mundos intermediários, ou seja, entre os mundos inferiores e os superiores, tem os mundos intermediários, onde o bem e o mal se misturam, predominando um ou outro. E tudo isso segundo o grau de adiantamento da maioria dos que habitam. Nos mundos superiores, a vida é espiritual, toda espiritual. Então, nós precisamos ter esse entendimento, essa compreensão. E na codificação, os espíritos nos dizem: embora não se possa fazer uma classificação absoluta, né, com relação aos mundos, podemos, contudo, em virtude do seu estado e de sua destinação, tendo por base os aspectos mais evidentes, dividi-los. É uma proposta de divisão para que a gente possa entender melhor. Então ele nos fala aqui, mundos primitivos são aqueles que são destinados às primeiras encarnações dos espíritos. Os espíritos que lá habitam são rudimentares, se revestem de forma humana, sempre é a forma humana, mas sem nenhum encanto, sem nenhuma beleza, sem nenhuma delicadeza, e não tem noção do justo nem do injusto. A força bruta é entre eles a única lei. Então, é o mundo primitivo, onde os espíritos vão pela primeira vez iniciar as suas experiências encarnatórias nesse processo de crescimento, nesse processo de evolução, no qual todos nós estamos inseridos. Em seguida, viriam os mundos de provas e de expiações que tanto nós conhecemos, né? A Terra ainda é um mundo de provas e de expiações que está lutando incessantemente para alcançar o estado de regeneração. São mundos onde você encontra o bem e o mal, mas o mal ainda predomina. E são mundos onde os espíritos encarnam para quitar, para corrigir suas faltas cometidas em vidas pretéritas. É um lugar de exílio para o espírito, né? Os espíritos que foram rebeldes diante das leis divinas precisam então passar por este mundo. É um mundo de provas e de expiações, onde vamos passar pelo período de lapidação
de aprimoramento e de regenerar-se, né, perante as faltas cometidas. Vai enfrentar a rudeza, né, dos homens e a inclemência da natureza. Tudo são oportunidades para desenvolvermos as qualidades do coração e a própria inteligência. Quando o mundo sai desse estado de provas e de expiações, entra na regeneração. É uma transição que ocorre. Esses mundos servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes, onde os espíritos encontram a calma e o repouso e se depuram. O homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria, experimentando sensações e desejos, mas liberto daquelas paixões desordenadas. Já não mais existe o orgulho, a inveja e o ódio. Já é uma boa notícia. O corpo ainda é de carne e por isso sujeito às vicissitudes, tendo que suportar ainda as provas, mas sem as pungentes expiações. Então, é um mundo onde os espíritos que vão encarnar já se melhoraram, já superaram muitas imperfeições e que continuam o seu crescimento, o seu aprimoramento. Em seguida, vem os mundos ditosos e felizes. As condições aqui da vida moral e material são bastante diversas. A forma corpórea é sempre a humana, é bom ressaltar isso. Mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada, não estando sujeita às necessidades nem às doenças ou deteriorização. Isso ocorre quando existe a predominância da matéria, né? A leveza do corpo permite uma locomoção rápida, fácil. Os sentidos são apurados, são aptos à percepção. O desenvolvimento do corpo é mais rápido e a infância é mais curta e quase nula. A vida é mais longa do que na Terra. A longevidade é proporcional ao adiantamento do mundo. A morte não acarreta horror pelo fato da decomposição. Porque o espírito, nesse mundo ditosos e felizes, o espírito sabe que se trata de uma transição feliz e acredita no porvir. A relação entre as criaturas é sempre amistosa, a autoridade ela é exercida com responsabilidade, com justiça, e é conferida por mérito, e todos respeitam. Os laços de amor e fraternidade unem uns aos outros todos os homens. Aí vem os mundos celestes ou divinos, aqueles mundos onde se encontram os espíritos puros, aqueles que já atingiram a perfeição. Logicamente, a perfeição relativa, porque a perfeição absoluta só Deus a possui. Então, meus amigos, a gente pode ver que todos nós somos submetidos à lei divina do progresso. Tudo progride, mesmo que a gente ache que não, mesmo que a gente ache que tudo está estagnado, não. Tudo progride, porque Deus quer que tudo se engrandeça e prospere, oferecendo-nos uma morada cada vez mais agradável à medida que avançamos na senda do progresso, à medida em que nós passamos a respeitar as leis divinas, passamos a compreender, passamos a tentar seguir os ensinamentos de Jesus. Todo esse progresso, todo esse aprimoramento vai acontecendo. E a gente vai assim, caminhando em direção do bom, do belo e do perfeito.
Nada é estacionário na natureza. A terra que esteve material e moralmente no estado inferior ao de hoje, atingirá um grau mais avançado, em que de um mundo de expiação tornar-se-á mundo regenerador, quando os homens serão felizes, porque a lei de Deus nele reinará. Ou seja, orientações abençoadas dos nossos irmãos da codificação e de todos os irmãos espirituais que continuam a nos dar assistência, que continuam a nos orientar, que continuam a nos socorrer, nos advertindo para que venhamos a vencer as nossas imperfeições. Tudo aquilo que nos deixa na retaguarda do processo evolutivo. Quantas vezes nós insistimos em alimentar o ódio, o ressentimento, as mágoas. Passamos a vida dando importância a detalhes, a aspectos passageiros, alimentando o nosso ego, perdendo assim a oportunidade de crescer. Nós vimos aqui, meus irmãos, que a morte não é o cessar da vida. A morte é apenas uma transição e que nós continuamos a nossa jornada, o nosso crescimento e que temos uma oportunidade imensa de encarnarmos ou reencarnarmos em mundos de uma condição mais elevada, né? De uma condição mais salutar. Lógico que nós temos a Terra como a nossa mãe pátria, vamos assim dizer. E para que nós possamos seguir encarnando na Terra, nós precisamos contribuir para o seu progresso. Porque se a gente fica na retaguarda, o que é que vai acontecer? Ela vai evoluindo, porque nada é estacionário, e vai atingir um outro patamar. E se nós não estivermos correspondendo em sintonia, vamos ficar para trás. Vamos ser degradados para um outro orbe, para um outro mundo, onde nós estaremos em sintonia com aquele padrão vibratório, né? Então é muito sério, nós precisamos ter o nosso aprimoramento, o nosso amadurecimento espiritual como prioridade. Então nós, como diz aqui o Espírito Emmanuel, que o nosso reino é um reino em construção. A Terra, nós condenamos por achar que ela está em desequilíbrio, mas ela é formada por nós, por cada um de nós. E a cada um de nós compete melhorar o espaço onde nós nos encontramos, desde o nosso lar, a nossa família, até os mais variados grupos aos quais pertencemos. Então, não tenhamos dúvida, a casa do Pai tem muitas moradas. Então, meus amigos, vamos fazer as nossas vibrações. Vamos elevar um sentimento de amor, de perdão, de esperança, de fé. Porque essas vibrações nos envolvem e podem alcançar a outros irmãos nossos que estejam em sintonia, que cria ondas vibratórias e vão assim alcançá-los. Senhor Jesus, que os nossos sentimentos de amor sejam direcionados a todos que sofrem, encarnados e desencarnados,
seja por dificuldades materiais ou espirituais, para que sejam amparados e esclarecidos em suas dores, recebendo de vossas mãos o remédio salutar. E nesse clima harmonioso, vamos apresentar as nossas rogativas. Senhor Deus, aqui rogamos mais uma vez pela paz entre as nações, pela fraternidade entre os povos, inclusive em nosso país, para que os interesses de grupos não sufoquem as necessidades dos menos favorecidos. Rogamos pela doutrina espírita para que ela permaneça sintonizada com a codificação e com o Evangelho do Cristo. Rogamos também pelo perdão e concórdia daqueles que não sintonizam conosco, por todos os doentes que se encontram nos hospitais, nas clínicas, nos asilos, pelas ruas, em seus lares, para que encontrem o lenitivo de suas dores e, se possível, a cura. Por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Façamos agora uma breve pausa para que cada um apresente suas rogativas específicas. Acolhei, Jesus, as nossas rogativas e interceder junto a Deus Pai por todos nós. Obrigado pelas lições aprendidas e que a água fluidificada seja um lenitivo para as nossas dores físicas e espirituais. Que assim seja. Nosso Pai que estás em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão do corpo, o pão do espírito, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de paz e saúde. Até breve.